O que há de verdade na informação de que Abel Ferreira já fechou contrato com o Al Saad? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes importantes sobre essa história e conta também de Alexandre Matos, o plano B no Corinthians. Se o telefone dele tocar, a chance de negócio é enorme. Preciso te atualizar sobre Bruno Rodrigues, principal jogador do Cruzeiro na Série A. Bruno Rodrigues tem negociações avançadas com outro clube da primeira divisão. Já o futuro de Everton Ribeiro parece estar definido. Corinthians se livrou do risco de rebaixamento, já o Vasco se colocou em situação extremamente delicada depois da derrota por 4-2 pro Timão. Fala ainda sobre Ceni versus São Paulo, Flamengo versus Atlético Mineiro, rodada especial do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Super simples. Clique no botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e deixa like para fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Tô colocando na tela jogos dessa quarta-feira com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Começando com Santos e Fluminense, imagina a vitória do Peixe. Flamengo e Atlético Mineiro, vou de Flamengo. Bahia e São Paulo, vou de Bahia. Empate entre Cuiabá e Internacional. Vitória do Botafogo contra o Curitiba e vitória do Palmeiras diante do América. Lembrando, para participar no XBet super simples, você vai clicar no link que está no comentário fixo, faça seu cadastro, só não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação importante. Cruzeiro conseguiu o efeito suspensivo daquela punição em relação à presença de torcedores e terá a oportunidade de contar com sua torcida no jogo contra o Atlético Paranaense, marcado para essa quinta no Mineirão. Inclusive, os ingressos começam a ser vendidos às 11 horas dessa quarta-feira. Quero contar também que o presidente do Amazonas, Wesley Couto, afirmou que está negociando a contratação de um jogador do Flamengo para defender o Amazonas na Série B. Sim, o Amazonas conseguiu acesso para a segunda divisão e vai disputar o torneio na próxima temporada. O nome do jogador tem sido mantido em sigilo, com medo de que esse vazamento possa atrapalhar o acordo. Para completar, preciso contar que Tite, técnico do Flamengo, completa o 10º jogo à frente do rubro-negro nessa quarta-feira, com o Maracanã lotado diante do Atlético Mineiro. Busca pela 7ª vitória e para que o Flamengo siga na briga pelo título, Fla precisa vencer se quiser continuar tendo chances. Por outro lado, o Atlético Mineiro de Felipão está invicto a 7 partidas, time de melhor campanha no retorno, 100% de aproveitamento contra os adversários do G6 no retorno. E o Atlético, em caso de vitória contra o Fla, ultrapassa o rival e assume temporariamente a segunda ou a terceira colocações, vai depender muito dos resultados do Palmeiras e do Botafogo. Bora falar sobre Rogério Ceni versus São Paulo. O Bahia recebe o Tricolor nessa quarta-feira, às 8 horas da noite, na Fonte Nova. E o Rogério Ceni vai tentar quebrar uma escrita, ele nunca venceu o São Paulo como técnico. Foram até agora 8 confrontos, 5 pelo Fortaleza e mais 2 pelo Flamengo. E o Rogério Ceni coleciona 0 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, retrospecto horroroso. E especialmente a partida de hoje é fundamental para as pretensões do Bahia e do Rogério Ceni, time que hoje ocupa a zona do rebaixamento com 41 pontos. Em caso de vitória, o Bahia vai a 44, deixa a zona do rebaixamento e empurra o Vasco pro Z4. Importante contar que o São Paulo só tem pedreira daqui até o fim do campeonato. Depois do jogo contra o Bahia, enfrenta o Galo na Arena MRV, o Atlético brigando por título ou vaga no G4 e recebe o Flamengo na rodada final, o Flamengo disputando o título. Diante desse cenário, seria importante que o São Paulo fizesse pelo menos mais um ponto para evitar qualquer risco de rebaixamento, embora a vitória corintiana diante do Vasco nessa terça-feira tenha dado uma acalmada nos ânimos em relação à pontuação. A saideira sobre o São Paulo: James Rodrigues pode não mais jogar nessa temporada, passou por um exame que constatou um estiramento na panturrilha direita. O tratamento deve levar pelo menos 2 semanas, como o campeonato termina na próxima semana, na próxima quarta-feira, James só deve voltar a vestir a camisa do Tricolor para 2024. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que se complicou de vez e ainda salvou o Corinthians do risco de rebaixamento. Vitória do Corinthians por 4-2 contra o Vasco em São Januário nessa terça-feira, num jogo maluco. Puma Rodrigues abre o placar para o Vasco começa voando. O Romero marca de cabeça o gol do empate. O Vasco chega ao gol do 2-1, dessa vez com o Verratti.
Mesmo Romero faz o 2-2 de novo em bola parada, de novo de cabeça, dessa vez em bola parada. Veio o segundo tempo e o Moscardo, pela primeira vez no elenco profissional, marcou um gol do 3-2 no finalzinho. O Giovani, que havia saído do banco de reservas, deu números finais da vitória corintiana 4-2 contra o Vasco. O Corinthians chega a 47 pontos e praticamente se livra do risco de rebaixamento, de acordo com o Tristão Garcia, 0% de chance de queda. Para o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, o risco é inferior a 1%. Já o Vasco se colocou numa situação extremamente delicada. 42 pontos, só um de vantagem em relação ao Bahia, que ainda tem 3 jogos. O Bahia recebe o São Paulo, visita o América na penúltima rodada e esses 2 jogos podem ser decisivos para a definição do futuro do Vasco. Para piorar, o Cruz Maltino tem 2 pedreiras. Pega o Grêmio no final de semana no Rio Grande do Sul e na última rodada recebe o Red Bull Bragantino, que estará certamente na briga por, no mínimo, vaga no G4, talvez até pelo título, dependendo dos outros resultados. Ramon Dias, o técnico do Vasco, disse o seguinte depois da partida: o futebol muda muito rápido, estou convencido de que não vamos cair, ainda há 6 pontos em disputa e temos que esperar os jogos das outras equipes. De acordo com Tristão Garcia, matemático, especialista em chances e probabilidades no futebol, a chance de o Vasco ser rebaixado é de 54%. Hoje o Vasco é o grande candidato a se juntar à América, Curitiba e Goiás. O Goiás com 99% também está praticamente rebaixado. Então, a menos que o Vasco consiga uma enorme reviravolta, pode se juntar aos outros na Série B. O Bahia aparece com apenas 26% de chances, o Santos com 11%, Cruzeiro 7%, Fortaleza só 2% e o Internacional 1% de chance de decola. Bora falar agora sobre o futuro de Everton Ribeiro. Meio atacante que pertence ao Flamengo, já foi alvo de vários clubes brasileiros. São Paulo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Grêmio foram alguns dos que buscaram informações sobre o meio atacante. Pois bem, o Everton Ribeiro tem conversas avançadas para ficar no Flamengo por mais uma temporada. O Everton vinha batendo na tecla de que queria 2 anos, percebeu que o Flamengo não vai dar esses 2 anos de contrato, também sentiu que sua situação no Flamengo não lhe garante tanto prestígio para brigar por 2 anos. O Everton tem sido muito mais reserva do que titular e tudo se encaminha para que essa prorrogação de contrato até dezembro de 2024 seja anunciada em breve. Informação sobre o acordo muito próximo é de Júlio Miguel Neto, que cobre o Fla. Só para contextualizar, o Everton Ribeiro até marcou gol diante do América na última rodada. Ele entrou nos 25 minutos finais e balançou as redes. Mas a última vez que ele foi titular aconteceu em 19 de outubro. Desde então foram 6 jogos saindo do banco de reservas, incluindo esse que ele sai do jogo contra o América para fazer o gol. Teve uma partida contra o Red Bull Bragantino que ele nem é utilizado. Então o Everton já percebeu que vai ter um papel secundário, bem longe de ser protagonista, e dessa maneira, ou ele aceita um ano de contrato ou ele vai ter de deixar o Flamengo. Família super adaptada ao Rio de Janeiro, ele sabe que no Fla recebe em dia, briga por todos os títulos. Diante desse cenário, o Everton decidiu ficar e o anúncio deve acontecer muito em breve. Bora falar agora sobre Bruno Rodrigues, o principal jogador do Cruzeiro na temporada, 13 gols e 7 assistências. Ele inclusive fez 3 gols nos últimos 5 jogos do Cruzeiro, marcou contra o Vasco, contra o Fortaleza e contra o Internacional. Tenho contado para vocês da dificuldade do Cruzeiro em renovar o contrato do atleta, certo? Pois bem, o repórter Jairo Vink, que cobre os clubes do Rio Grande do Sul, trouxe a notícia de que o Bruno Rodrigues está mais perto de fechar com o Internacional, especialmente se o Alessandro Barcelos, que é presidente e candidato à reeleição, vencer a disputa contra o Beto. Importante contar que a eleição ainda não aconteceu e o Alessandro vai precisar passar pela vitória nas urnas para poder avançar nessa condição. Mas o Internacional já acenou a Tombense com uma proposta interessante, só para registrar. Bruno Rodrigues pertence ao Tombense e está emprestado ao Cruzeiro até 31 de dezembro. Os direitos econômicos deles são divididos: 33% para o Tombense, 33% para o Cruzeiro e 33% para o Santa Cruz de Natal. Mas os direitos federativos são todos do Tombense. Então é o Tombense quem decide onde é que o Bruno Rodrigues vai jogar na próxima temporada. O Cruzeiro já fez uma proposta para comprar um percentual maior e ficar com os direitos federativos. O Tombense e o Santa Cruz entenderam que esse valor foi baixo. O Cruzeiro queria comprar só 15% do percentual. E a situação de fato está complicada. Hoje dá para dizer que é mais fácil imaginar o Bruno Rodrigues atuando em outro clube que não o Cruzeiro, a menos que o Ronaldo decida abrir os cofres. E eu tô de olho nessa história, qualquer novidade eu conto para vocês, tá bom? Mas o Internacional é um sério candidato
a fechar com o Bruno. A curiosidade é que ele joga na mesma função e posição do Wanderson. Será que o Wanderson pode deixar o clube? Bora falar agora sobre Alexandre Matos, multicampeão no Palmeiras, teve papel importantíssimo na construção desse atual elenco que voa no Palmeiras. Por que eu estou citando o Alexandre Matos? Porque ele é o plano B do Corinthians caso as negociações com o Rodrigo Caetano não avancem. Contei para vocês, coisa de 10 dias, de forma exclusiva, que o diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro era o plano A para o Augusto. Caso as negociações com o Rodrigo Caetano não avancem, aí pode pintar a contratação do Alexandre Matos. O Matos, que trabalha no Atlético Paranaense, é o segundo na hierarquia do Furacão, só abaixo do Mário Celso Petralha. Se houver essa ligação, esse contato do Augusto em relação ao Alexandre Matos, a negociação certamente será bem mais simples do que com o Rodrigo Caetano. Até porque o Matos tem a intenção de voltar ao mercado paulista, ele sabe da capacidade e a visibilidade que o Corinthians lhe garantiria. Então estou para dizer para vocês que se o Corinthians for de fato no Alexandre Matos, é grande a chance de um negócio acontecer. Em relação ao Rodrigo Caetano, coisa um pouco diferente. O Atlético do Rodrigo Caetano ainda briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Há um interesse do Galo na continuidade do Rodrigo Caetano. O vínculo só se encerra em dezembro de 2026, embora tenha aquela questão da multa. Os 2.700.000 para quebra do contrato deixam de existir a partir da virada do ano. Então, ainda que o Corinthians se acerte com o Rodrigo Caetano, vai ter de esperar até janeiro para poder começar a contar com o diretor executivo. Ele até pode ajudar por telefone, mas não vai poder participar no dia a dia, nem aparecer até a virada do ano, tá? Então essas são as condições. O nome do Paulo Pelaipe, que já foi gerente de futebol do Flamengo, também foi especulado nas últimas horas como um possível nome para o Corinthians. Posso contar para vocês que Rodrigo Caetano é o plano A, Alexandre Matos é o plano B. Sobre João Paulo Sampaio, o gerente da base do Palmeiras foi convidado para ser gerente da base do Corinthians, mas já deixou bem claro que só troca o Palmeiras se for para trabalhar à frente de um time profissional. Na base ele só trabalha no Verdão. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras. Contei para vocês, como exclusividade, na manhã dessa terça-feira, que o Palmeiras começa a perceber sinais de que o Abel pode mesmo ir embora no fim da temporada. Ele tem contrato com o Verdão até dezembro de 2024, mas já vem demonstrando nas entrevistas coletivas que está cansado, está saturado, está de saco cheio do calendário, da cobrança do dia a dia no futebol brasileiro. Tem a proposta do Al Saad, o time do Qatar ofereceu um caminhão de dinheiro para o Abel e contei para vocês nessa terça-feira que o Palmeiras teme a saída. Pois bem, na noite dessa terça-feira, o Pilhado, que hoje trabalha na Jovem Pan, cravou que o Abel já fechou a ida para o Al Saad, que já está tudo definido. Ele se apresenta no dia 5 de janeiro, vai receber na casa dos 5 milhões de reais por mês de salário e a decisão já está tomada. O que eu fiz? Entrei em contato com a minha fonte no Palmeiras para perguntar, e aí, é assim mesmo? E a pessoa respondeu da seguinte maneira, abre aspas, o Abel ainda não fechou, mas está balançado, fecha aspas, ou seja, não há uma decisão tomada, não dá para cravar, de acordo com essa minha fonte do Palmeiras, que é muito próxima do Abel, que o Abel já tomou a decisão de trocar o Palmeiras pelo Al Saad, mas existe de fato essa possibilidade. É algo que está sendo debatido pelo Abel com os seus membros da comissão técnica, os portugueses que o auxiliam. Essa minha fonte do Palmeiras completou da seguinte maneira, dinheiro não é a maior questão para ele, até porque ele já ganha muito bem, na casa dos 3 milhões de reais, a informação que eu tenho é de 2.800, e a pessoa completa, mas a pressão aqui no Brasil incomoda demais, fecha aspas. O que essa pessoa quer dizer? O Abel sentiu demais a não conquista da Libertadores, da Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro que reapareceu do nada, né? Porque em determinado momento da temporada o Palmeiras não tinha nem a Libertadores, nem a Copa do Brasil, nem um brasileiro. E toda essa pressão incomodou e causou enorme estresse ao Abel. É por isso que o Abel começou a cogitar ir embora até que apareceu essa proposta do Al Saad, que se especula na Espanha, onde foi a primeira vazamento dessa notícia sobre o interesse do Al Saad, é que ele ganharia mais do que Diego Simeone na casa dos 15 milhões de reais. Só para completar, ainda em contato com essa minha fonte, perguntei, você acha mais fácil o Abel ir embora se for campeão brasileiro ou se não for? Essa pessoa acha que se o Palmeiras não for campeão brasileiro, aumenta a chance de o Abel ir embora. Porque a pressão pela falta de título se tornaria muito grande para o próximo ano, e isso que o Abel não quer. Se o Palmeiras é campeão brasileiro, essa pressão ameniza, o torcedor aceita um pouco mais eventuais resultados ruins na próxima temporada, e o clima ficaria mais fácil para que ele permanecesse.
Saideira sobre o Palmeiras, Messinho, o Estevão William, um grande craque das categorias de base, foi relacionado para a partida contra o América, não se sabe se ele vai para o banco, mas é uma alternativa e quem sabe não apareça para jogar. Ficaria bastante contente, o menino parece extremamente promissor, beleza? Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, use o espaço para comentário para opinar da maneira que você quiser. A gente se encontra, abraço, tchau!